ao canal Personas da Dança, o canal que tem como objetivo registrar a trajetória de pessoas que ajudam a construir a história da dança no Brasil e no mundo. O canal Personas da Dança está dentro do YouTube, as entrevistas acontecem, ao menos por enquanto, ao vivo pelo Instagram. E se você ainda não conhece o canal, eu lhe convido a conhecê-lo, e se você gostar, eu peço que, por gentileza, você se inscreva, aperte o sininho em todas, curta, compartilhe, porque a sua participação é fundamental. Meu nome é Wanderson de Souza Freitas, eu sou professor de balé clássico e criador do canal Personas da Dança. E hoje nós temos o prazer de conversar com uma jovem que atua no exterior, mais precisamente na Alemanha, Karen Mesquita, que foi primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, foi também primeira bailarina de companhias alemãs, como Staatstheater de Nuremberg, Staatstheater de Augsburg e Operhalle. Se é que eu falei corretamente esses nomes, a Karen vai me dizer. Bem, a Karen hoje atua como professora e coreógrafa de danças clássica e contemporânea. A Karen tem muita coisa para nos contar sobre a carreira dela. Karen já está aqui, vamos então conhecer Karen Mesquita. Karen, vou mandar o convite para você. Karen Mesquita, uma menina de muito talento, todos dizem. Karen, eu mandei o convite e agora você pediu a solicitação. Esse conflito aqui, tomara que não. Olha. Olá, querida. Olá, você consegue me escutar? Tudo bem? Tudo bem. Você me escuta Olha, bem? tá um pouco baixinho. Ok, deixa eu tentar E eu chegar acabei mais de perto. aumentar o meu volume aqui, mas não é aqui não. Se você puder Deixa eu aumentar. aumentar o. Ó, o meu tá no mais alto. Tá. Olha, Consegue? Karen, você me escuta bem. Escuto super bem. Muito obrigado por ter aceito esse convite do Personas da Dança, a sua história. Eu nunca lhe vi dançando, mas as pessoas dizem que você é linda. Então, parabéns, seja bem-vinda e vamos conhecer aqui a sua história. E já tem aqui alguns fãs se manifestando aqui. Que bom, não é? Esse é um Karen, amigo. pois não, pode falar. Não, não, não. É porque eu vi alguém escrevendo aqui, é um amigo meu antigo, que nem é da área do balé. Maravilhoso. Seja bem-vindo, todos são. Karen, você foi primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, de algumas companhias alemãs. Eu vou repetir aqui os nomes, talvez eu repita até o erro, né? Staatstheater de Nuremberg, Staatstheater de Augsburg e Operhalle. É isso mesmo? Você só colocou um sotaque do inglês, e como são companhias alemãs, a gente não fala Theater, a gente fala Theater. Ah, sim. Mas Obrigado. tudo certo. Querida, você teve. Eu vou começar com uma pergunta muito direta. A diferença entre dançar no Brasil e no exterior, mais precisamente na Alemanha, o que você detecta de muito diferente? Eu diria a quantidade de espetáculos, isso é uma diferença tremenda. E são tantas diferenças, mas para não dizer tantas, eu diria isso, tipo, a quantidade de espetáculos e a plateia. Hum, O retorno que a gente tem da plateia é muito diferente em diferentes formas. por exemplo, Vou explicar a parte de espetáculos, depois eu explico a parte da plateia. A parte de espetáculos é diferente por muitos motivos. Quando eu era corpo de baile, e a minha experiência, que é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, a gente, digamos, tínhamos 10 espetáculos por temporada e tínhamos 4 temporadas por ano. Então, digamos que eram 40 espetáculos por ano. aham, E
quando você é grupo, porque aí você dança todos os espetáculos. Quando eu passei a ser a primeira bailarina, você não é a única primeira bailarina, então você tem que dividir os espetáculos com as outras primeiras bailarinas, que na minha época, junto comigo tinha a Cláudia Mota e a Márcia Jaqueline. E então, desses 10 espetáculos, você dança dois. Então, num ano, eu dançava, 8 espetáculos. É muito pouco para uma pessoa jovem que tem bastante energia, que quer muito estar em cena, não é? Muito pouco. É muito pouco. Então, ah, e é onde você realmente absorve a experiência artística, porque os ensaios e as aulas você trabalha a sua técnica e você tem essa repetição de exercício. Obviamente você constrói o seu lado artístico, com certeza, mas o palco é mágico. E o palco tem toda essa questão de você realmente se sentir aquele personagem, porque você tem a maquiagem, e você tem o figurino, e você tem a cenografia. Então, aquilo tudo que você fez na sala de aula se transforma. Então, é ali que você realmente cresce aquele lado artístico. Então, se você faz isso 6, 8 vezes por ano, é Uhum. muito pouco. Então, tipo, o seu crescimento é muito mais lento numa carreira. E na Alemanha, para te ser sincero, eu nem sei quantos espetáculos eu fazia por ano, mas eram muitos. Que até Aham. eu nem sei te dizer, tipo, não sei, 100, 150, não tenho muita ideia. Sim. Porque você não conta mais. E aí você vê a diferença. No Teatro Municipal eram tão poucos que você conta nos dedinhos os espetáculos que você tem, porque eles são muito preciosos. Na Alemanha, tem o lado bom e tem o lado ruim. São tantos que isso também se torna uma rotina. Hum. E, e aí você faz tanto, faz tanto, faz tanto, que chega uma hora também que se torna normal. E aí também, de uma certa forma, também perde esse lado tão especial que você dá tanto valor no Brasil, já que são tão poucos. Então é Ônus uma e bônus, né? balança. Exato, como tudo na vida. E então isso é a questão dos espetáculos e a questão da plateia, que eu acho que é uma questão também cultural. O brasileiro é muito caloroso. E é muito comum, pelo menos nas minhas plateias, eu tinha aplausos e pessoas gritando no meio do espetáculo. As pessoas te comemoram durante o espetáculo. Isso na Alemanha já é muito diferente. Eles Aham. assistem o espetáculo completo e aí eles vão te aplaudir no final por meia hora. Que também é Fica tipo assim, acumulado. fica acumulado. Exato, essa é uma ótima forma de dizer isso. Fica acumulado. E que é também de uma forma, eu vou dizer isso de uma forma carinhosa, chega no final, você tá exausto. E, tipo assim, é de um amor ter essa meia hora de aplauso, mas também deixa a gente descansar, deixa a gente tomar o nosso banho e ir para casa. Então é isso. Como a questão dos espetáculos, muitos e poucos, tem essa questão também da plateia, de ter os seus prós e os seus cons. Então, é diferente. É Se diferente. é melhor, se é pior, isso vai também de cada um. É, é Mas é diferente. diferente. Cara, e antes da gente continuar, eu queria passar para você um recado de uma pessoa que parece muito gentil, Fabiola Ambrosio, dizendo que você é linda Ah, por dentro e por fora, né? obrigada, Fabiola. Fabiola também é da minha adolescência. Quando eu fui para Alemanha pela primeira vez, estudar em Mannheim, ela foi uma pessoa que estava sempre ali no, ao meu lado, me dando apoio.
Cara, e você é muito jovem e já não atua como bailarina. Por que que você parou de dançar tão cedo? Eu parei de dançar porque é, eu vim do clássico e foi toda a minha educação. Fiz outras modalidades também, sempre fiz jazz, sapateado. Eu, quando era criança, eu fazia natação, é, não por hobby, fazia realmente como em direção a uma profissão, e aí tive que escolher entre o balé e a natação. É, Enfim, então é só para explicar, tipo, que isso foi moldando a minha estrutura física, Sim. óssea e muscular. Aham. Quando eu saí do clássico e vim para a Alemanha, eu passei para a parte do contemporâneo e é uma outra linguagem corporal. Então, o meu corpo já veio, digamos, se machucando, porque por Ah, mais que a gente trate, eu sempre fiz pilates e a gente sempre faz fisioterapia, a gente tenta sempre ter esse cuidado com o corpo, sim. mas a gente machuca. É um esporte de alta performance, então você vai se É. machucando. E aí, quando eu fui para o contemporâneo, eu tive que usar de outras técnicas e usar o meu corpo de uma outra forma. E aí isso eu fui sentindo também com a idade, não sou velha, mas não tenho 20 anos mais. Eu senti que o meu corpo já não respondia da mesma forma. Eu fui criando pequenas lesões. Eu nunca quebrei nenhum osso, mas eu tive tendinite. Eu quebrei a minha fáscia plantar do meu pé esquerdo, Ah, que é uma lesão muito rara. Normalmente é muito comum para bailarinos terem fascite plantar, que é a inflamação da sim. fáscia, É. mas eu quebrei a minha. É a E primeira isso vez que eu escuto isso, Karen. foi a primeira vez que eu escutei quando isso Ah, aconteceu comigo. E isso foi um choque para mim, porque eu nunca tinha quebrado nada, sempre tive inflamação nos meus tendões, e isso realmente teve que me parou por muito tempo. E isso, como tudo na vida, me fez refletir muito sobre a minha saúde. Eu sempre observei as outras bailarinas ao meu redor, especialmente no Teatro Municipal, que a gente tem essa, esse bloco de idade muito grande, que nas companhias na Alemanha a gente não tem isso muito, as idades são mais próximas. aham, Mas no Teatro Municipal a gente tem bailarinas de 18 anos e temos bailarinas de 70 anos, então a gente consegue ter uma, uma percepção de como o corpo evolui muito maior. aham, E eu sempre tive para mim que eu queria ser um adulto ou uma senhora saudável. sim. Eu quero poder correr, eu quero poder subir uma montanha, eu quero poder correr na praia. Eu quero ter uma vida normal, Aham, o máximo que eu puder. E aí isso foi uma coisa assim minha, de decisão que eu não quero deixar chegar ao extremo para poder parar e talvez me arrepender. Por que que eu não parei antes? E aí foi isso, tipo, no ano passado, que foi quando eu parei com 34, eu já comecei a sentir que o meu eu tinha que me poupar de certas coisas para não me machucar, porque eu nunca quis chegar nesse extremo de me machucar, já que eu tive essa lesão que eu quebrei a face plantar, que foi um extremo, por isso que aconteceu. Então eu uhum, não queria que isso acontecesse de novo. Então para mim foi só escutei meu corpo e resolvi respeitar essa parte de tipo assim, posso parar agora, tive uma carreira linda, ao meu ver, minha opinião, aham, mas tive uma carreira e sou realizada, e eu acho que eu posso ainda fazer, sou jovem ainda para fazer tantas outras coisas. uhum, E eu falei isso numa outra entrevista, por que não também dar espaço para quem está vindo? Porque não é que existem 500 milhões de companhias no mundo. Então, por que não
já que eu sou tão feliz e realizada com a minha carreira, por que não também sair e dar esse espaço para um outro ser? É. Então eu sou feliz com a decisão. Ô, cara, eu queria pegar esse gancho aí, essa frase que você disse. Eu tive uma carreira linda ao meu ver. Então já é a segunda vez que eu percebo em você o exercício da humildade. A primeira vez foi lendo o seu currículo. Você colocou que foi primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio, dançou grandes produções de reconhecimento nacional. Eu achei muito bonito isso, porque na nossa profissão as pessoas têm a tendência ao exagero, não é? E você limitou a análise àquilo que de fato é. A gente dança no Brasil, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com toda a sua tradição, toda a sua história, não tem a projeção que tem um Royal, que tem uma Ópera de Paris, e você entendeu isso muito bem e deu a cara a tapa. Eu queria perguntar para você, a humildade, ela é importante para o bailarino? Você acredita que seja? Eu acho que a humildade é importante para qualquer um, para o bailarino, eu acho que para o ser humano, não sei. Mas isso eu acho que também é uma questão de opinião. Então vou dar a minha opinião sobre isso. Eu sempre gostei de ser assim. Eu sempre fui desse jeito desde criança. Uhum. E isso eu aprendi, eu posso te dizer exatamente, não no dia, mas eu posso te dizer exatamente no momento que eu aprendi isso. Quando eu era criança, eu já fazia parte de muitos festivais de dança no Rio de Janeiro. É, a gente tinha o Corpo Livre, CBDD, Uhum. Festival de Nova Iguaçu. A gente tinha 1 milhão de festivais. E muito feliz por isso, eu sempre fui muito bem sucedida como criança já. Eu dançava os meus solos e as minhas variações, e eu ganhava em primeiro lugar, em segundo lugar. E na coxia ou nos camarins existiam 1 milhão de outras escolas além da minha, e aquela energia da competição era muito ruim, era Era muito pesada. Da muito pesado, competição, muito ruim. muito pesada. E eu era Sempre achei. criança, eu tinha 12 anos. E isso eu sempre aprendi na minha escola. A minha escola no Brasil é o Grupo Cultural de Dança Ilha. Eu sempre Uhum. aprendi dos meus professores que a gente está ali para se ajudar, que a gente está ali para aprender. Então aquilo para mim era assustador de ver que as outras meninas que eu queria fazer amizade, na verdade elas queriam me comer com os Engolir, olhos. sim. É, É. então isso para mim era muito assustador. Então eu tenho até alguns amigos que eu fiz dessa época de festival, que por mais que talvez a gente não se comunicasse com palavras, a gente tinha essa comunicação com o olhar, de tipo assim, eu tô contigo, estamos competindo na mesma categoria, mas a gente só quer o bem. Aham. Então, isso me ensinou muito. E eu posso realmente dizer que essas pessoas que eu sentia isso nessa época de festival, e eu tinha 12 anos, elas também tinham 12 anos de idade. Hoje em dia, ter esse tipo de amizade com elas, e isso a gente nunca conversou, isso nunca foi falado, mas Aham. foi tão natural que é uma relação mútua de respeito e de carinho. Enfim, então isso me ensinou que a gente não precisa maltratar ninguém, a gente não precisa pisar em ninguém, para chegar onde a gente quer chegar, ou pode chegar também, né? Porque não basta querermos, isso Uhum. vai muito também das possibilidades Das e das portas. circunstâncias. É. Vai de muitas coisas, mas eu aprendi isso nessa época e chegando a ser primeira bailarina, eu sempre respeitei isso, que eu não preciso ter o meu nariz em pé, que é como a gente fala, né? É, ou mudar a minha postura porque agora sou uma primeira bailarina. Eu sou eu.
Eu vou ser sempre Karen, e quem me conhece na intimidade sabe como eu sou. E eu sou a primeira bailarina ali no palco. Aí sim eu me transformo. Se eu tenho que ser uma princesa, eu vou ser uma princesa. Se eu vou ter que ser um cisne, eu vou ser um cisne. E, e eu vou compartilhar a minha experiência e o meu conhecimento. E eu acho que é isso. Você ser bailarina não é apenas ser essa princesa e esse cisne. É todo esse conjunto de ser um ser humano e de ser uma Karen, pessoa normal. primeiro aqui outro recado para você de Paty Marques SP, dizendo que você é linda, que tem muito orgulho de você. Ela é diretora do Grupo Cultural de Dança Ilha, que é a minha escola do coração. Imagino o orgulho dela. Você me fez lembrar de uma história, já é a segunda vez que eu comento sobre essa história aqui no, no canal. A dona Eleonora Oliose, ela foi uma bailarina extraordinária, foi a primeira bailarina brasileira premiada no exterior, no primeiro concurso de Varna. O Uhum. governo brasileiro a mandou, para você ter uma ideia da coragem e de como essa mulher foi, infelizmente faleceu agora há quase 2 anos. O governo brasileiro foi convidado a enviar alguém, enviou apenas a ela, mas ela tinha que dançar a padedê também. Então ela teve que escolher lá da Ópera de Sófia um primeiro bailarino para dançar com ela, e ela foi e ganhou menção honrosa. Então, e Dona Eleonora, ela foi, né, agora já depois de uma certa idade, ela foi ao Bolshoi e ela me disse assim: Wanderson, eu queria ver como os bailarinos saíam do teatro depois do espetáculo. Então terminou o espetáculo, eu dei a volta, eu fui lá para trás para vê-los saindo. E eu vi as meninas com seus vestidinhos, um saltinho, os rapazes de calça jeans, tênis, muito normais, muito tranquilos. Terminou o ofício, foram embora para casa. E eu gostei muito de ver isso. E olha como isso bate. Porque, assim, quando a gente está no palco, ser bailarino torna a gente uma pessoa pública. Isso é inevitável. Você sai na imprensa, você dá entrevista, você é uma pessoa pública. Mas é o que você falou, você é um ser humano, você só tem uma profissão que chama a atenção, né, da sociedade, mas você é um ser humano. E aí, você falou de festivais, e eu queria entrar numa questão aqui, porque você é professora e coreógrafa de dança clássica e dança contemporânea. A gente tem, essa é uma polêmica que eu fiquei sabendo há pouco tempo que existia, não sabia. E a gente tem nos grandes festivais a apresentação não só do repertório clássico, mas tem a dança contemporânea também. E dizem que o contemporâneo apresentado nos festivais não é o contemporâneo verdadeiro. Karen Mesquita, o que, que você fala sobre isso? Ahn, Vamos lá. Eu não posso dizer muito sobre isso, porque não moro mais no Brasil e não tenho Não, ido. mas aí tá. Olha só, desculpa aqui, eu vou pedir a Nada? você a gentileza, se você puder falar um pouquinho mais alto, eu realmente estou com Falo. dificuldade. E aqui, quem é que lhe chamou de linda também? Campos Rubens, linda mesmo, orgulho sempre, acho que falei isso essa semana. É meu padrinho. Seja bem-vindo, padrinho. Ah, Eu vou tentar falar mais alto. Eu falo baixo também, então eu vou tentar falar um pouco mais alto. Vamos lá. Eu acompanho os festivais de hoje em dia somente pela internet. Então, não posso julgar muito, porque não é muito do meu conhecimento atual. Eu, por exemplo, assisti alguns ensaios do Grupo Cultural de Dança Ilha, dos solos contemporâneos, e do pouco que eu assisto na internet. a gente está falando aqui desses grandes festivais, Prix de Lausanne. Ah, ok. Ok. Não. Falando do Prix de Lausanne, é, muitos dos coreógrafos que fazem parte do repertório do Prix de Lausanne, que as crianças precisam aprender para dançar no festival,
Muitos dos coreógrafos são coreógrafos europeus ou dos Estados Unidos. Então aí já é uma outra linguagem, que, por exemplo, o contemporâneo europeu é o que eu dancei aqui e o que eu aprendi. Aham, Mas aí a gente vê a diferença do que eu assisti do Brasil, e eu acho que vem disso, tipo, o teatro municipal, falando de Rio de Janeiro, é a aham, nossa referência de dança. E o teatro municipal é um teatro clássico. aham. Então a gente não tem uma referência no Rio de Janeiro de contemporâneo vindo do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Temos das outras companhias, com certeza. Temos o Teatro Municipal de São Paulo, que é sim um contemporâneo, mas o que eu diria para a gente entender, o Brasil vem, por mais que a gente faça balé clássico, dança contemporânea, somos brasileiros. E temos a nossa cultura. Temos a nossa cultura de movimento corporal. A gente tem o samba, a aham. gente tem a capoeira, a gente tem o funk, que hoje em dia é tão popular, a gente tem outras formas de expressão que, querendo ou não, isso moldam as pessoas. E isso É, molda a forma como a gente se comunica corporalmente. aham. Então, isso automaticamente vai influenciar como a gente se comporta em outras modalidades. E vamos pegar só na parte do contemporâneo. Sendo brasileiro, a gente respeita muito também a nossa cultura de música. Então, se a gente tenta fazer um contemporâneo e coloca a nossa música brasileira, o nosso MPB, tá ali, tá no sangue, tá no ar. E, e eu não sei qual é a. Que eu acho que isso é uma coisa que também vale muito julgar todo o período de vida. Temos uma junção de jurados. Ah, Por exemplo, na minha época a gente tinha certos jurados que eram sempre os mesmos jurados na minha época. E eu acho que isso influencia muito quando você passa a conhecer o que os jurados querem ver. Eu acho que isso influencia muito nos coreógrafos e nos professores das escolas. Se você quer que o seu aluno ganhe o primeiro lugar, por exemplo, e você sabe que esse jurado e esse jurado e esse jurado vão fazer parte dessa banca, você sabe que certas coisas você precisa colocar nessa coreografia para convencê-los de que essa criança fez um solo bonito. Então, eu acho que isso é mas é muito uma pena que seja isso, complicado. assim, não é? É, É, é uma pena, é cruel. é super cruel eu tô tentando falar de uma forma mais delicada para não ser Eu estou percebendo, mas é mal, cruel. para não ser maldosa, mas eu acho isso legal? Eu não acho isso legal. Mas eu acho que tem a parte de achar legal e não achar legal, e tem a parte de ser realista. E eu acho que, pelo o pouco que eu sinto dessa geração, e de todas as gerações, como eu disse, eu também tinha isso na minha geração, e eu acho que muitas vezes acaba indo por esse lado, infelizmente. Então, então não sei, uma pergunta muito complicada e muito delicada. É, delicada. E assim, eu achei muito bonito você falar sobre o que se faz no Brasil, da influência da cultura brasileira nas obras, mas essa polêmica está vindo aí de fora, sabe? Estados Unidos, Europa, enfim. O Karen, você então, como coreógrafa de dança contemporânea, sendo uma latino-americana, como é que você trabalha? Você absorve, você já vive há muitos anos aí, não é isso? Há quantos anos você vive na Alemanha? 8 anos. 8 anos. Você com certeza absorve coisas aí da cultura europeia, sobretudo da Alemanha, e você é brasileira, latino-americana. O seu trabalho reflete mais o quê?
ou você também se alimenta do bailarino? Eu trabalhei com um coreógrafo chamado Vasco Elenkamp, um coreógrafo português, e ele disse que antes ele já chegava às companhias com obras prontas. E com o passar do tempo, ele deixava que a companhia, que os bailarinos dissessem a ele o que é que ele deveria fazer. Tanto que, quando eu trabalhei com ele na companhia onde eu estava, nós tínhamos uma bailarina que estava grávida. E o trabalho dele foi em cima da gravidez, e se chamou Voz Lunar. E o final do espetáculo era essa bailarina grávida, em cena, indo até a plateia, e eu fiz o filho dela. Então eu entrava assim, agachado, como se eu estivesse no peto, né? Ali dentro dela. Então, como é que você trabalha? Olha você sendo Ahn, chamada de linda aqui, ó, por Lília Fragoso. minha madrasta. Ó, tudo em família aqui, gente. Maravilha, maravilha. Alguém mandou um beijo para você. É a mesma, Lília. Um beijo de volta. É, então, só falando sobre esse coreógrafo que você acabou de citar, eu acho que eu acho que tudo é válido. Uhum. Eu acho que tem coreógrafos que eles têm a, a linguagem deles, tem coreógrafos que são mais, mais abertos ao que vier, e eu acho que tudo Uhum. é válido. Eu Ah, acho que o mundo da coreografia é o mundo da criatividade. é. Então, Por qualquer coisa isso, que desculpe, por isso que eu falei que é cruel essa questão dos festivais, porque você limita a criatividade, né? Exatamente. É. Então, sobre a minha pessoa, Aham. eu aprendi o contemporâneo aqui na Europa. Então, claramente, para mim, eu tenho a linguagem que eu aprendi aqui e juntamente com a parte do balé clássico, que é da minha educação mais forte. E eu gosto muito da linguagem europeia, digamos. Uhum. É, então, eu diria isso, tipo, eu tento sempre, por exemplo, eu coreografia agora no Brasil, no Rio de Janeiro, quando eu fui agora de férias, É. e eu e foi só um solo, então só foi para uma menina. Então, para mim, obviamente, a minha inspiração era ela, porque o solo era para ela, Aham. e então ela era a minha inspiração pura ali. Mas a minha técnica e o meu conhecimento da dança contemporânea é daqui. Então é uma junção do que Sim. eu sei com a minha criatividade e a minha parte emocional envolvida, obviamente, porque eu gosto de colocar isso junto, em relação a ela. Uhum. Então, eu acho que é uma leve mistura, mas eu diria não tem nada da parte brasileira. Não nessa coreografia, por exemplo. E mesmo que não tenha outras, é você atuando da sua maneira, né? Ô, Karen, quais são as suas influências? Você aí vive numa região do planeta onde trabalha-se muito a dança, né? As oportunidades são muito maiores do que aqui. Então, você vê muita coisa. É, quem lhe chama a atenção? Como Ah, você di- coreógrafos, ah, bailarinos? E você diz assim, eu gosto dessa pessoa aí. a gente tem um coreógrafo que está na atualidade aqui na Alemanha e Europa em geral, que o nome dele é Marco Gök. E ele é contemporâneo, da parte de contemporâneo, mas ele sempre usa uma estética fria e, e uma parte física do clássico. Então é Hum, sempre muito longilíneo. Ele usa posições clássicas
quarta posição, você tem que esticar o seu pé, porque muito do contemporâneo eles querem uma coisa mais solta, mas ele tem essa estética visual muito clássica. Aham. Mas é contemporâneo porque se você assistir, se você tiver curiosidade, não sei se você conhece, mas se você tiver curiosidade, Eu não conheço. você não Aham. pode chamar de balé clássico, é dança contemporânea. Mas é essa mistura. É como se você pegasse o balé clássico, você aprendeu o balé clássico e você criou aquele bailarino fisicamente, e tecnicamente no clássico. E aí, o Marco Gok, ele tem a linguagem dele, que foi o que eu falei antes. Ele tem a linguagem dele, e se você assiste um balé, se você não sabe de quem é o balé, você assiste e você sabe que é dele. Porque é Aham. muito específico e é, é belíssimo. Eu sou apaixonada pelos trabalhos dele. Eu acho que são sempre poéticos, da maneira dele. E, ele é uma pessoa que me inspira e, e que só de falar sobre ele agora eu vejo já o meu corpo reagindo, porque é realmente surreal e não é apenas sobre dança. Ele, ele, quando você senta num teatro para assistir um espetáculo dele, é um espetáculo. É, é a questão de toda a formação daquela obra. E eu acho isso a coisa mais maravilhosa que a gente poderia fazer como artista. E ele é, assim, surreal. Maravilha, cara. E você, eu estava lendo aqui, você dentro do. Quem entrou aqui foi Márcia Fagione, viu? Márcia Fagione, maravilhosa também, que trabalhou É, junto comigo e Dona Tânia, Tatiana Lescova. Foi um então, grande prazer. eu ia falar de Dona Tânia, porque eu ia citar os ensaiadores que você teve, né? Dona Tânia, Tatiana Lescova, Dona Tânia, Ara Hammer, de Sérgio Lobato, Cecília Kersh, Ana Botafogo, Marcelo Misailides. Você teve ensaiadores que têm bastante conhecimento de cena, de palco, de técnica, de arte, né? E como é que você foi absorvendo o conhecimento que eles foram lhe passando e hoje você passa para os bailarinos com quem você trabalha? Como é que isso se dá dentro de você, no cérebro, no coração? Você consegue traduzir isso? Complicado. Eu vou tentar traduzir da melhor forma possível. Vamos lá. É, todos esses nomes que você citou agora, são supernomes. Então, só de ter essas pessoas na sua frente já é um ensinamento, porque só a presença deles, ou cada gesto que eles fazem, isso já era para mim um grande ensinamento. Eu acho que eles não precisariam ter uma palavra fora da boca deles, que isso já era para mim uau. Uhum. Então, acho que isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, que para mim isso era de muito, eu sempre respeitei muito, eles tiveram uma experiência incrível como bailarinos e como diretores hoje em dia e como ensaiadores. Então, tudo que eles me passavam em palavras, em gestos, no que fosse, foram vivências deles. Então, por que não escutar? Por que não? Por mais que talvez não servisse para o meu corpo, que isso é uma coisa que você tem muito que relativizar na dança, é a experiência deles. Uhum. Então, era uma coisa que eu sempre poderia testar e colocar à prova se aquilo funcionaria para mim ou não. Uhum. Mas, enfim, são nomes tão surreais, vou usar essa palavra, porque são nomes tão grandes na dança do Brasil, que eu estava sempre pronta para escutar qualquer coisa que viesse da boca deles. E
respeitando também a mim e ao meu tipo físico e ao meu gosto também, porque eu tinha também a minha ideia do que eu queria como primeira bailarina. Se eu tivesse, digamos que eu estava fazendo Ganzati em La Bayadère, eu tinha a ideia do que eu queria para o meu personagem. É, Então eu só colocava isso junto. Tipo, tudo que eu tinha deles, mais a minha ideia, o que que eu poderia fazer dessa misturinha para ser o melhor que eu pudesse, o nível mais alto que eu pudesse chegar. uhum, E, e agora, sendo professora e ensaiadora e coreógrafa, eu acho que isso não é totalmente pensado na forma que eu me comporto, mas com certeza isso me deu foi um grande ensinamento para a forma como eu me comporto hoje com os meus alunos. aham, É, até a forma como eu trato os meus alunos, tipo, talvez até eles, talvez de alguma forma me trataram algum dia de uma forma que eu não gostei. Isso também foi um ensinamento que eu uhum, tento hoje em dia não repetir uhum, para as pessoas que eu tô ensaiando ou dando sim, aula. Então sim. acho que é uma é uma troca, é É, uma troca são vivências profissionais, né? A gente com aproveita o certeza. que a gente considera que deve ser aproveitado e joga fora aquilo que não deve e vida que segue, como se diz, né, cara? Exato, É, exato. querida, a gente falou de festivais, né, ao longo do nosso bate-papo aqui, e festival premia, né? Então você pode ir ou não com um troféu para casa, uma medalha e tal. Mas eu acho que prêmio é bom para currículo, né? Prêmio não é legado. Qual é o legado que você quer deixar para as pessoas que vêm depois de você, com quem você trabalha? Eu acho que eu acho que o respeito e a não sei, o que eu deixei de mensagem ou de imagem para quem me assistiu, se de alguma forma quem me assistiu foi tocado de algum jeitinho, ou, ou para os meus alunos, se de alguma forma eu consegui passar um certo conhecimento, ou conhecimento como bailarina, como professora, ou como ser humano, eu Aham, acho que esse é o legado. Eu acho que se eu conseguir passar qualquer pontinho de positividade, eu acho que esse é o legado, sabe? É ensinar, é trocar, é, é fazer o bem. Eu não sei, eu acho que toda a parte positiva de troca, eu acho que esse é o legado. é um legado, né? E se eu conseguir fazer isso, acho ótimo. Eu acho que você consegue, porque, vamos lá, quem me passou, quem me indicou você para a entrevista foi César Lima, que quando ele era bailarino eu trabalhei com ele, hoje ele é professor da companhia, disse que você é uma pessoa excelente, né? Aí a gente faz a divulgação da entrevista e as pessoas rasgam elogios para você, e eu estou vendo aqui ao vivo e a cores como você realmente é uma pessoa que vale a pena, com quem vale a pena conviver, né? Agora, Karen, por que você saiu do Brasil? Eu saí do Brasil porque o Teatro Municipal não estava vamos tentar dizer isso de uma forma meio filosófica, não estava suprindo o As suas... amor que eu tinha em forma de expressão corporal. A gente sabe que o Teatro Municipal do Rio de Janeiro é um teatro de dança clássica.
E eu queria dançar outras coisas, eu queria me Hum, movimentar de uma outra forma. Tipo, até nos grandes balés, por exemplo, eu vou dar um exemplo do Lago dos Cisnes, a gente tem uma estética inspirada. A gente tem uma imagem em cena que é aguardada. E isso foi uma coisa, talvez, muitas pessoas me chamavam de rebelde, e que eu achava ótimo, acho ótimo até hoje, porque eu queria fazer da minha forma. Eu, eu não quero, eu nunca quis desrespeitar o balé, nunca quis desrespeitar a história, então eu sempre é, estudei para isso e, e o que eu tinha que respeitar ao pé da letra, obviamente, estava ali, mas eu queria poder falar com as minhas palavras, e eu digo com as minhas palavras com o meu corpo. E isso levou um tempo para eu ter esse respeito. Mas eu acredito que eu cheguei lá. Mas eu acho que se você assiste, por exemplo, o meu Lago dos Cisnes, eu tive a minha forma de fazer. E eu uhum. acho que isso já era um ar dessa coisa que eu sentia falta, sabe? Dessa liberdade de expressão que eu sentia falta do balé clássico. Que eu tentei colocar isso. Como sendo primeira bailarina, eu achei aos pouquinhos a minha forma de colocar ali um pouquinho, Aham. mas recebi críticas de algumas partes, porque eu estava saindo um pouco da tradição da coisa. Que para mim, eu não gosto disso, não gosto dessa limitação. Eu acho que. Porque eu sei também o quão eu respeito. Eu sei o quão Sim. eu tenho carinho por essa arte. E eu estudei a minha vida inteira. Se eu não respeitasse, eu já teria saído disso há muito tempo atrás, Não teria entendeu? nem entrado. Eu não teria nem entrado. Eu, Então, eu é, acho que essa fome de sair do país foi isso, de poder expressar essa força que eu tinha e que eu me sentia um pouco presa no Teatro Municipal, e que talvez, eu não sabia, mas que talvez eu poderia achar isso Ô, na Karen, Europa. eu acho que é uma questão muito simples. Você tinha necessidades artísticas e você queria suprir essas necessidades. E se alguém reclamar, então vai reclamar com o Mikhail Baryshnikov, que fez a mesma coisa. E Querida, eu acho. pois não, fala. Não, eu só ia concordar com você e eu acho que é isso. Mas é complicado, sabe? É complicado É, no você. dia a dia, nas relações interpessoais, a coisa não é tão simples assim, eu sei Não disso. é tão simples assim. Você É, ter essa porta para essa voz não é tão fácil assim. uhum, eu sei disso. Mas olha, você está aí construindo a sua carreira. Eu queria ter tido o prazer de ter trabalhado com você. Mas eu tenho idade para ser seu pai, então a coisa é diferente. Olha, Lília Fragoso me deixou a gente com saudades, imagino. Ah, Eu vou, não sei se o nome, se é assim que pronuncia, Harry Pontual, dizendo que você é maravilhosa, aplaudindo. Karen, querida, o nosso tempo aqui está chegando ao fim, chegou. Eu queria lhe agradecer a sua participação aqui no Personas da Dança. Tive muito prazer de tê-la conhecido, então, e eu desejo a você muito sucesso. muito obrigada. O prazer foi meu. Obrigada pelo convite. Agradeço ao César, que é um querido professor, que eu respeito muito, muito, muito. E é isso. Obrigada por me receber aqui. Foi um prazer. E obrigada pelos votos de sucesso pro meu futuro, porque é Vai sempre ter, bom. vai ter. As portas estão abertas. Um beijo grande para você. Obrigado a todo mundo que apareceu aqui, tá? Obrigada. Tudo de bom. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.